Olá, meu nome é Marcelo Alves, sejam bem-vindos à aula 2 do curso Mineração de Dados, Mídia Política e Internet. Nessa aula a gente vai tratar do impacto das mídias digitais, das mídias sociais para o jornalismo. Na aula anterior eu defini um conceito muito importante de sistema midiático híbrido. O sistema midiático híbrido trata da disputa e convivência de lógicas midiáticas distintas do campo das mídias de massa tradicionais, que são a imprensa de televisão, rádio, o jornalismo impresso, e as mídias digitais, as mídias em rede, que são os websites, os blogs e as mídias sociais de forma geral. Esse quadro aqui do Klinger e Svensson, um artigo de 2014, ele compara duas lógicas, as duas lógicas midiáticas do campo de massa e do campo de rede, em três fatores que são muito importantes para a gente dar conta de como que acontece essas interfaces. Do lado da produção de conteúdo, a mídia de massa ela atua a partir de uma produção altamente profissionalizada. Quando se trata do campo jornalístico da imprensa de massa, se trata necessariamente de instituições midiáticas. Então se fala de um campo que, no sentido burguesiano do termo, conseguiu se afastar do campo político, do campo social e desenvolver suas próprias normas, se especializar, seus próprios valores de produção de conteúdo, de atuação dos seus profissionais. Então esses profissionais são pautados pelas normas, pelos valores de conduta jornalísticos, altamente institucionalizados e altamente profissionalizados. Portanto, essa produção de conteúdo também é muito caro. A produção de conteúdo não somente dos profissionais, mas também do ponto de vista tecnológico, de uma TV, de uma rádio, eles demandam equipamentos muito caros para produção e para transmissão do sinal. Então, essa lógica de produção de massa tem um conteúdo extremamente caro de ser produzido em comparação com a lógica de rede que vira essa noção. Então, na internet, basicamente qualquer um pode se tornar um produtor de conteúdo, falando um pouquinho sobre a emissão do polo, a liberação do polo emissor, que torna a produção extremamente barata, rápida e fácil de ser distribuída. Quando se trata de lógica midiática de rede, está se falando, às vezes, de um conceito que se chama conteúdo gerado por usuário. Quando a gente está em qualquer fórum de internet, nas mídias sociais, a gente pode comentar, interagir e deixar rastros digitais. Esses conteúdos são gerados pelos próprios usuários, o que tornam essa lógica de produção digital extremamente barateada. Qualquer pessoa com internet, com uma conexão de internet e um smartphone consegue produzir um conteúdo. A segunda transformação acontece do ponto de vista da distribuição. Na distribuição tem um conceito muito importante que é gatekeeping jornalístico, ou seja, aqueles profissionais altamente capacitados, institucionalizados do jornalismo, eles atuam como gatekeepers, eles selecionam, eles filtram quais são as notícias e principalmente quais são as fontes que vão de fato embasar aquela produção de notícias e também coordenam completamente todo o processo de distribuição do conteúdo jornalístico, ou seja, em quais canais, por quais canais vão ser distribuídos, e as pessoas, elas têm, quem recebe o conteúdo tem algum tipo de influência nesse processo, mas muito vinculado ao processo de você conversar, ou seja, você recebe uma notícia pela TV, você vê aquela notícia e conversa com seus familiares, na sua sala, com seus colegas de trabalho, sobre aquela notícia, mas de fato o controle da circulação é quase completamente exercido pela empresa jornalística e muito pouco pelas pessoas. O gatekeeping, então, é esse processo de seleção, de filtragem que os jornalistas fazem do que se torna notícia e, em última análise, do que as pessoas vão conversar, o processo de agenda setting, de definição de agenda. Já nas mídias de rede, essa lógica se transforma completamente porque as pessoas, elas também atuam como gatekeepers. O conceito muda, alguns autores, como Axel Bruns, propõem o conceito de gatewatching, para dar conta das pessoas atuando como intermediários também dessa informação. Então, as pessoas conseguem distribuir, compartilhar, retweetar com seus pares, e num processo de compartilhamento por cascata, ou seja, você retweeta com seu amigo, que você retweeta para os amigos deles, e assim sucessivamente, essas notícias vão se viralizando e as pessoas também atuam como curadores de conteúdo. Por fim, o último fator de alteração é como que se usa a mídia. Então você passa
Primeiro, de um uso altamente georreferenciado, de pessoas que estão localizadas, por exemplo, na sala da TV, assistindo TV e recebem aquela notícia e não podem agir muito em torno daquela notícia, para uma virada de uso nas mídias digitais completamente ativa e participativa, que o usuário pode não só raciocinar e criar suas próprias comunidades de interpretação, de discussão em torno daquelas notícias, daquelas informações, mas também criar grupos altamente polarizados, altamente de pessoas que pensam de forma muito similar para comentar e repercutir aquelas notícias. Então, esse quadro, ele resume um pouco como que essas lógicas elas se transformam dos meios de massa para os meios digitais e como essas lógicas estão em interface permanente. Nos próximos slides eu trouxe alguns dados de pesquisas recentes sobre o panorama internacional das mídias jornalísticas, para a gente ter uma noção de como que se dá as transformações de produção, distribuição e de uso e consumo de notícias e para onde que isso está apontando no cenário tradicional contemporâneo do jornalístico. Aqui no primeiro quadro, eu trago uma comparação da Pew Research Center que mostra como que se dá a dieta de notícia. Ela mostra que, necessariamente, as pessoas nunca recebem notícia de um lugar só. Imagina você receber essas informações políticas somente da televisão, somente do rádio. Isso não acontece mais. Necessariamente, a dieta ela se torna completamente híbrida. O consumo de notícias é feito em mais de uma plataforma. Esse estudo ele mostra que, de 2016 para cá, esse resultado sobre os Estados Unidos, existe uma queda de 57% para 49% das notícias recebidas pela televisão, mas a televisão ela continua sendo o principal meio, o principal canal de acesso a notícias que é utilizado globalmente. É importante ter noção disso porque a televisão, ela, em diferentes países, ela vai continuar sendo a principal fonte de notícias, e isso mostra como essas transformações elas são sempre com uma certa continuidade de lógicas antigas. Nunca se fala de revolução completa de hoje, agora todo mundo recebe notícia pela internet. Isso não acontece. Aqui você vê que a televisão está em segundo lugar e websites de notícias aparecem apontados como terceiro lugar de fonte de acesso à informação nesse estudo da Pew Research Center. Então, você tem 33% de pessoas que apontam sites noticiosos em segundo lugar como a fonte de notícias. No segundo quadro eu mostro que uma comparação por faixas etárias indica que quanto mais velha a pessoa fundamentalmente acima de 50 anos, mais ela tende a acessar a televisão. Então ele mostra ali um corte por idade, pessoas mais jovens tendem a acessar notícias pela web e pessoas mais velhas tendem a acessar notícias ainda pela televisão, mantendo hábitos antigos de consumo de notícias. Aqui um segundo quadro, também da Pew Research Center, traz a queda de circulação de jornais no mundo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, especificamente, você vai ver que está no menor ponto histórico de circulação de jornais dentro dessa série, que ela é feita desde 1940, 1950. Ele tem a menor taxa de circulação de jornais. Aqui no Brasil tem acontecido o mesmo processo de queda de circulação de jornal impresso e de forma ainda muito reduzida, muito tímida, crescimento de acesso de mídias digitais. Aqui um quadro mostrando a queda de audiência, tanto de jornais impresso quanto de TV aberta, TV local, e um crescimento em 2 pontos de acesso à informação. A TV a cabo, então a TV a cabo ela tem um crescimento de 8% nesse resultado do Pew Research Center, com dados sobre os Estados Unidos, e o que se chama de Digital Native News, ou seja, se chama de notícias nativas digitais, aquelas plataformas de comunicação que nasceram primordialmente como digital. Então, no Brasil você tem uma gigante da comunicação, que é a TV Globo. Ela nasce como meio de massa e tem suas plataformas, seus portais digitais, como o G1, como o próprio Globo tem um portal digital. Quando se fala necessariamente de Digital Native News, ou seja, notícias nativas digitais,
elas já nasceram completamente digitais. Então, eu posso dar um exemplo aqui do Brasil, dos portais Jota e Nexo, que trabalham com jornalismo de dados, que eles já nasceram, eles já foram criados como principal plataforma na própria web. Então, eles não têm nenhum tipo de circulação offline, nem atuação em rádio ou televisão, eles começaram na web, e aqui você vê um crescimento de audiência em notícia nativa digital. Eu coloco esse contexto dentro de fatores diversos da crise jornalística. Aqui eu posso destacar fatores críticos como fatores econômicos, que é necessariamente a queda da receita, da arrecadação jornalística, fatores sociais, como a queda da confiança das pessoas nos veículos jornalísticos, também uma tendência que se repete em diversos países do mundo, e fatores tecnológicos que eu estou abordando nessa aula, como a disputa pela receita e pela circulação do tráfego da audiência entre os meios jornalísticos com as plataformas, com os intermediários digitais. Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. O quadro aqui ele traz um resultado também da Pew Research Center, que mostra a queda de profissionais, de jornalistas empregados em jornais impressos nos Estados Unidos, com uma queda de 47% em uma década. Entre 2008 e 2018, teve uma queda de quase metade dos profissionais empregados em redação impressa, e tem uma certa estabilidade ali na taxa de empregados em meios televisivos. Esse processo de crise jornalística tem algumas implicações muito importantes. Necessariamente a modificação dos valores de produção e circulação das notícias, ou seja, se em meios de massa, se em veículos, organizações jornalísticas, empresariais, institucionais, segue-se critérios profissionais muito bem definidos do que é a notícia, de como um profissional jornalístico deve atuar no seu dia a dia, isso muda completamente na web. Então você tem um surgimento, uma multiplicação muito grande de blogs, de jornalistas cidadãos, jornalistas independentes, alternativos, tem uma série de definições, de taxonomias para esses jornalistas, mas que não necessariamente vão seguir ou primar pelos processos de apuração jornalística, pelos valores de objetividade e de imparcialidade. Então você vai ter uma multiplicação muito grande de veículos partidários, hiperpartidários ou veículos de desinformação mesmo. O segundo é a transformação nos hábitos de consumo das notícias, que eu vou comentar mais à frente. E o terceiro é a redução de receitas de jornais. Então você tem 3 implicações aqui da crise jornalística que mudam completamente o conteúdo, ou seja, a notícia que os cidadãos têm acesso e que eles também compartilham com seus pares. Aqui um resultado da Digital News Report, que ele vai mostrar que, em geral, como as pessoas acessam notícias online, e esse resultado aqui ele é internacional. Esse report ele traz dados comparativos do mundo inteiro, e ele vai mostrar que, dentre os canais, as formas que você pode acessar conteúdo aqui, um recorte só o digital, só o online, 65% são acessos que não são diretos. Ou seja, ali eu tenho a primeira barra com 32% de acesso direto. O acesso direto é quando eu vou diretamente ao website. Ou seja, eu abro o site da TV Globo e vou lá navegar dentro do portal deles para compreender, para tentar procurar a informação, a notícia que eu quero receber. 65% do conteúdo não é acesso direto. Então ali em segundo lugar tem uma barrinha laranja que mostra a busca, ou seja, quando eu procuro uma notícia pelo Google, se chama agregadores de notícia. Então o Google é uma plataforma que agrega e ordena as notícias. 24% das pessoas acessam notícia por agregadores. 23% acessam diretamente por mídias sociais. Então, das diferentes formas de você acessar a notícia na web, 23% vai receber essas notícias de alguma plataforma de mídias sociais, como Facebook, Twitter. 6% por e-mail, 6% por alertas e 6% por outros agregadores. Então, você tem aqui no limite que uma parcela de mais ou menos 1/3 das pessoas acessam diretamente a notícia indo ao website, ou seja, a pessoa que procura ativamente notícia, e em torno de 65% das pessoas recebem a notícia de alguma forma. Então ela é ordenada, ela é filtrada, ranqueada de alguma outra forma
por alguma plataforma, seja por busca, seja por mídias sociais ou por algum outro aplicativo que vai me dar acesso ao consumo de notícias. Aqui eu tenho um detalhamento desse resultado da Digital News Report, que ela vai indicar como que as pessoas usam as mídias sociais para acesso como fonte de notícias. E aí você vai ter a primeira faixinha aqui, a primeira curva em verde no primeiro quadro, o Brasil. Essa aqui é uma seleção, não são os principais, mas uma seleção de alguns países, mostra o Brasil como 66% de acesso, das pessoas que acessam notícias pelo canal digital, 66% acessa pelas mídias sociais. Então, você vai ver que uma porcentagem muito grande das pessoas, dos brasileiros, acessam notícias pelas mídias sociais. No quadro à direita, eu tenho aqui o comparativo de países, país a país, qual que é a porcentagem de pessoas que acessam pela web, e eu posso destacar faixas muito elevadas também. Na Hungria, 60%, na Malásia, 64%, Portugal, 53%, Argentina, 60% e Itália, 51%. Boa parte desses países com governos que foram virados à ideologia de direita recentemente. Outro resultado da Digital News Report vai trazer aqui a proporção de pessoas que usaram cada uma das plataformas de mídias sociais para acesso a notícias na última semana, e também mostra um resultado muito interessante, que é o Facebook. Ele ainda é disparado a plataforma que tem maior acesso às notícias, ou seja, que as pessoas utilizam para acessar a notícia, mas ele tem tido uma queda recentemente. Então, no primeiro quadro ali mostra, na última semana, o uso de Facebook para acesso a notícias cai de 2016 de 42% para 36%, ou seja, cai 6 pontos ali em 2 anos de pesquisa, mostrando uma tendência de alteração dessas plataformas do uso de mídias sociais para acesso a notícias na internet. E você tem um crescimento ali muito forte do WhatsApp. Então, o WhatsApp no Brasil ele foi um fenômeno na última eleição, e tem se repetido esse padrão, por exemplo, na eleição da Índia. Você vê um crescimento de acesso à notícia pelo WhatsApp, mas ainda não chega à taxa reportada pelo Facebook. O que nos leva a um conceito muito importante, que é o poder das plataformas. Eu trouxe aqui uma notícia que mostra que reportou entre 2016 e 2018 o Facebook estudou alterar os algoritmos de distribuição de notícias. O Facebook ordena o newsfeed, ou seja, o timeline, como as notícias são exibidas, como as pessoas veem as notícias e qualquer outra publicação, por um algoritmo que chama newsfeed. Em 2017, 2016, o Facebook estudou implementar no mundo inteiro, e chegou a implementar por um tempo, uma redução, uma alteração no newsfeed que reduzia o acesso às pessoas à notícia. Ou seja, se tinha alguma notícia de um veículo jornalístico tradicional, de um veículo de massa que está na plataforma dentro do Facebook, então, por exemplo, a TV Globo vai lá e cria sua página no Facebook, o algoritmo reduzia o acesso das pessoas a essa notícia, reduzia o alcance, a possibilidade de você ver aquela notícia. Então, mesmo que você seguisse a página, você tinha menos possibilidade de ver aquela notícia comparada com outros conteúdos. O Facebook teve a tendência de favorecer a conteúdos pessoais, de colegas, de amigos, mas, em última análise, o Facebook, obviamente, está disputando por arrecadação, por verba de mídia digital, de publicidade digital, com empresas jornalísticas. Então, ele exerce um poder como plataforma de controle e distribuição das notícias, reduzindo o alcance do conteúdo jornalístico. E aí, o Nielsen e Gartner, em 2017, eles cunham esse termo que eu acho muito interessante, de intermediadores digitais. Então, o conceito de intermediadores digitais se refere a empresas, ele cita Google e o Facebook, que ocupam uma posição central no ambiente midiático da web digital, porque eles exercem um intermédio, ou seja, eles funcionam como filtros que fazem com que as pessoas, ou controlam as formas como as pessoas têm acesso às notícias. Então, o conceito aqui de intermediários digitais, ele vai mostrar como que essas plataformas, com essas gigantes digitais,
Google de um lado, Facebook do outro, uma mídia social e uma plataforma de busca, vão orientar toda a forma que a gente acessa as notícias. Então, mostra que o acesso a notícias ele não é necessariamente neutro, ele é exercido, ou seja, existe uma atuação ali de algoritmos de empresas que também são privadas, estão em disputa com veículos jornalísticos. Aqui eu trago uma outra citação do artigo que fala que traz aquele conceito da independência do campo jornalístico como instituição no século XX, que controlava completamente as dinâmicas de visibilidade, ou seja, quem são as fontes que teriam visibilidade ou não dentro do conteúdo jornalístico, e mostra como esses intermediários digitais, de fato, eles atuam também fazendo com que essas grandes empresas se adaptem às suas próprias lógicas, aos seus próprios algoritmos, para que eles continuem tendo acesso na web, ou seja, que seus veículos ou seus links continuem de fato tendo tráfego, que as pessoas vejam os links, recebam seus links e vão para os seus sites. Uma parte aqui da citação mostra que se esses grandes veículos de imprensa estão perdendo o controle da maior parte dos canais de comunicação, esse controle ele vai passar a ser exercido por intermediários digitais, ou seja, as grandes empresas de comunicação, as grandes indústrias de comunicação, elas ficam dependentes do algoritmo do Facebook ou de como funciona o ranqueamento do Google para que elas tenham acesso, para que seu conteúdo circule e para que, em última análise, eles recebam a verba de publicidade digital. Aqui eu trago um resultado também da Digital News Report, que ela vai mostrar quanto que é a proporção de conversão do Facebook, ou seja, uma empresa jornalística ela vai para o Facebook, cria sua página e começa a colocar seu conteúdo no Facebook, os seus links, para que as pessoas vão ao portal, visitem o portal e leiam a notícia, sejam ali impactadas pela publicidade. Então, a conversão é quando a pessoa clica na notícia no Facebook e vai para o website. Aqui ele mostra mês após mês, entre 2017 e 2018, como que existia uma queda na conversão, no tráfego gerado do Facebook para notícias jornalísticas. Então, quando o Facebook troca o seu algoritmo, tende a desfavorecer as empresas jornalísticas, o tráfego, ou seja, a audiência desses veículos jornalísticos no Facebook também cai. A capacidade dessas empresas levarem os seus leitores do Facebook para o seu site, ou seja, tirar eles do Facebook, cai. Quando isso cai, obviamente, impacta diretamente as decisões empresariais das empresas. Por exemplo, a Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, ele optou por sair do Facebook, ele abandonou a gestão de páginas no Facebook por entender que aquilo não valia mais a pena investir recursos profissionais, organizacionais, na manutenção de uma página se aquilo não gerava alcance, não gerava tráfego para eles. Aqui eu tenho um resultado de Tandok Maitra, um artigo de 2017, que ele mostra como que essa modificação, essas transformações no algoritmo do Facebook levam também a transformações do conteúdo jornalístico. Então não é somente uma questão de estar ou não na plataforma, mas também uma influência em como os jornalistas produzem o seu conteúdo, nos valores de produção de notícia do jornalismo. Aqui ele tem dois momentos temporais, tempo 1 e tempo 2, e entre o tempo 1 e o tempo 2 houve uma alteração do algoritmo do Facebook, do Newsfeed, que ele passava a privilegiar com maior alcance, com maior circulação na plataforma, vídeos nativos do Facebook. Então você poderia antes hospedar um vídeo num canal externo, no seu próprio site ou no próprio YouTube, e teria um link para você visitar, para o cidadão visitar esse conteúdo numa plataforma externa. E tem a possibilidade também de você subir o conteúdo dentro do Facebook. Então você hospeda o vídeo dentro da sua página. Entre 2011 e 2013, o Facebook implementou uma alteração no Newsfeed para aumentar o alcance de vídeos da própria plataforma, vídeos nativos do Facebook, o que entrava dentro de uma guerra comercial contra o YouTube. Então ele reduzia a possibilidade de alcance
de tráfego, de circulação, em última análise de visibilidade dos vídeos do YouTube e aumentava os vídeos subidos na própria plataforma. O que esse estudo de Tandok Maitra eles apontam é que as próprias empresas jornalísticas elas tiveram que se adaptar a essa modificação e teve uma mudança bastante agressiva na forma e nos conteúdos que eles publicavam no Facebook. Então, necessariamente ali na curva verde, que é broadcast, você tem um aumento muito forte em vídeos nativos digitais, ou seja, os veículos jornalísticos tiveram que se adaptar às regras do próprio Facebook para que seus conteúdos lá dentro circulassem mais. Isso mostra como que os veículos jornalísticos eles perdem necessariamente a autonomia institucional que eles tinham para produzir e circular conteúdo, e essa autonomia passa a ser intermediada por outras empresas. Para finalizar a aula, retomar alguns conceitos importantes que eu mostrei, uma crise internacional do jornalismo que passa por fatores econômicos, como a perda da arrecadação das redações, fatores sociais, como a queda na confiança, na credibilidade dos veículos jornalísticos, e fatores necessariamente tecnológicos. Esse crescimento, o surgimento de intermediários digitais são plataformas, empresas gigantes digitais que, em última análise, controlam, fazem a curadoria, muitas das vezes de forma automática, algorítmica, de como as pessoas têm acesso às notícias, e acaba que os próprios veículos, as próprias organizações jornalísticas, elas têm que se adaptar a esses critérios para conseguir circular ou ter alguma visibilidade no seu conteúdo. Isso leva necessariamente a um enfraquecimento de notícias tradicionais, de funções tradicionais de agenda setting e gatekeeping. Então, no Facebook, a imprensa tradicional, a imprensa de massa, o jornalismo institucional, ele perde seu poder de pautar quais são os temas em debate, de exercer a função de agenda setting. E perde também a função de selecionar, do gatekeeping, quais vão ser os assuntos, de curar os assuntos, as fontes e os especialistas que vão estar em pauta, que vão ser debatidos. Isso leva a uma transformação da ecologia informacional, dos hábitos de consumo das notícias, necessariamente dentro de um contexto de sistema midiático híbrido, com uma interface, uma disputa, uma convivência entre lógicas dos meios de massa e dos meios contemporâneos, dos meios digitais, e a novas intermediações algorítmicas das plataformas. Alguns autores, principalmente do começo da década de 2000, começaram a abordar o conceito de desintermediação digital, ou seja, que políticos não teriam que passar pelo filtro jornalístico para atingir a audiência, porque eles poderiam ter um conjunto de seguidores muito amplo no Facebook, no Twitter, em mídias sociais, e falar diretamente para a sua audiência, portanto, uma desintermediação. O que a gente tem visto é que não acontece uma desintermediação, mas novas intermediações vão sendo impostas à situação de políticos, de movimentos sociais, sindicatos, da própria sociedade, porque as plataformas exercem seu poder de controle da circulação dos conteúdos. Isso não acontece de forma neutra. As próprias plataformas, que são, em última análise, empresas, elas exercem, de acordo com seus interesses econômicos, força e poder sobre a sociedade civil e sobre os veículos, sobre as organizações jornalísticas. Então, acontece que há novas intermediações e não um contexto de desintermediação. Por fim, a perda de autonomia jornalística. Se o campo jornalístico, se os profissionais, eles têm que, de alguma forma, abandonar critérios de noticiabilidade e começar a se pautar por quais são as notícias que bombam mais, que circulam mais, que têm mais clique ou que podem viralizar, eles perdem a autonomia de campo institucional, que é fundamental para o jornalismo. Então, essa perda de autonomia jornalística ela acaba sendo um efeito, um resultado da influência do poder das plataformas em circular os conteúdos. Como mostrei no Facebook, ele pode decidir, a partir dos seus próprios critérios econômicos, dos seus próprios interesses, reduzir o alcance do conteúdo jornalístico e privilegiar outros tipos de conteúdo. Isso vai ter um impacto muito forte no modelo de negócio do jornalismo. Essa aqui é a literatura obrigatória e optativa da disciplina. Tem um artigo que eu produzi ano passado com o Diógenes Licarião
que trata de fatores preditivos das plataformas, do conteúdo jornalístico para ter circulação no Facebook. Ele trata um pouco dessa atuação de intermediários digitais e de algoritmos. Eu deixei também algumas sugestões de leitura sobre intermediários digitais, sobre como a imprensa tem se adaptado a veículos, a plataformas de mídias sociais, agregadores, para aumentar sua visibilidade, e uma discussão também sobre crise jornalística. Ok? É isso, obrigado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.